Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, né? Falar, é claro, sobre essa partida entre Vasco e Botafogo que aconteceu hoje às 11 horas da manhã, a primeira partida das finais da Taça Rio. O Vasco que infelizmente não jogou um grande futebol, mas conseguiu mesmo assim ser superior ao Botafogo durante os 90 minutos. A equipe do Botafogo é muito limitada, é muito fraca. A equipe do Vasco vem demonstrando, pelo menos nesse início de temporada, ser melhor que a equipe do Botafogo, e acredito que para todo torcedor seria nítido, né, que o Vasco conseguiria sair com essa vitória, pelo menos da primeira partida. Próximo jogo, sábado que vem, em São Januário, às 3 horas da tarde, mas vamos falar hoje tudo que rolou nessa partida entre Vasco e Botafogo, também falar sobre o pós-jogo, entrevista do Marcelo Cabo, Germancano falou, Germancano inclusive brigando para ser artilheiro e mais um recorde batido pelo argentino, e falar também com relação a tudo que vai acontecer durante essa semana, falar sobre chegada de reforços, chegada de patrocínio master e muitas outras notícias para você, torcedor. Temos muitas novidades no vídeo, então é claro, você não pode perder, mas antes eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando pelo canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu vou pedir aqui a sua inscrição, que é muito importante para que a nossa família possa crescer cada vez mais dentro do YouTube, que nossos vídeos possam ser recomendados para cada vez mais vascaínos. Então você que está chegando pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva e também ative o sininho de notificação, deixe o seu like e o seu comentário com relação ao que você acha dessas finais da Taça Rio. Dá para o Vascão ser campeão? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Mas vamos seguir, né? Sem muita enrolação, vamos falar dessa partida. O Vasco que venceu ali com, é claro, mais um gol de Germancano, o Cano que fez o gol ao primeiro minuto do segundo tempo. Um gol de cabeça, né? Bem no estilo Vasco do Marcelo Cabo, o time subindo as linhas, marcando o adversário lá na área do adversário, no caso, né? Na pequena área do goleiro deles. O time avançou, o Vasco avançou a linha, o Morato fez pressão, o Léo Jabá fez pressão, o Cano fez pressão, o Peck na esquerda também estava pressionando o lateral do Botafogo e não tinha para onde escapar em uma jogada uma tentativa de jogada individual da equipe deles. A bola acabou sobrando para o Morato, tocou para o Léo Jabá e o Léo Jabá deu um cruzamento na cabeça do Germancano que somente empurrou para a rede e abriu o placar contra a equipe do Botafogo. Depois dali o Botafogo, de certa forma, fez algumas alterações no jogo que conseguiu equilibrar e ser até mesmo superior ao Vasco durante alguns momentos, mas acredito que em nenhum momento em si o Vasco sofreu algum perigo. O Vasco foi muito bem, o Vasco soube controlar a partida durante praticamente todos os 90 minutos. O único mole realmente que o Vasco deu foi aquele pênalti do Galarza, que realmente foi pênalti, foi um erro do juiz, pênalti feio que o Galarza cometeu, inclusive muita indisciplinaridade. Um jogador profissional do Vasco da Gama não pode dar aquele mole. Marcelo Cabo deve ter chamado a atenção, inclusive, do atleta por ter feito aquele pênalti de certa forma, mas que a arbitragem não marcou. Mas fora isso, acredito que o Vasco muito melhor que o Botafogo. Volto a repetir, o Botafogo é uma equipe muito limitada, o Botafogo será um adversário do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro e acredito que se for tabelar, né, os times também da Série B desse mesmo nível que o Botafogo, o Vasco vai passar pela Série B do Campeonato Brasileiro de uma forma tranquila demais. Na minha opinião, o Vasco tem um elenco melhor do que o Vasco do ano passado, o Vasco tem jogadores de mais qualidade do que muitos outros times da Série B e se manter nessa pegada, nesse ritmo, com esse mesmo elenco, com a mesma mentalidade vencedora que essa equipe está tendo, comandada pelo Marcelo Cabo, vai ser uma Série B tranquila, que o Vasco vai passar tranquilo e acredito que até mesmo ser campeão com muitas rodadas de antecedência. Essa é a minha opinião. O Vasco bem, é claro, não foi o Vasco que a gente viu durante esse ano contra o Flamengo, contra umas partidas melhores que o Vasco fez, porém foi um Vasco bem, um Vasco competitivo, que soube mandar na partida praticamente todo o jogo e acredito que vai ser campeão de forma tranquila também dessa Taça Rio, além de colocar mais um caneco em São Januário, leva R$1 milhão para casa. E falando em Germancano, né, mais uma vez o jogador fez o gol, decidiu a partida. Acredito que a cada jogo que vem passando o Vasco retorna a depender do Germancano para vencer os jogos. Contra o Madureira foi assim,
Cano fez gol ali na segunda etapa da partida, onde deu a classificação para o Vasco. Agora contra o Botafogo também, o Cano fez o gol da vitória. Então realmente o que acontecia no início do ano, que o Vasco não estava dependendo do Cano para vencer as partidas, agora começa a retornar. O Cano que chegou a 31 gols com a camisa do Gigante da Colina, e nesse momento ele é o maior artilheiro estrangeiro do século, é o maior artilheiro argentino, é o terceiro maior artilheiro estrangeiro da história, é o sétimo maior, tem a média de gols após o Roberto Dinamite, é o 14º maior artilheiro do século de todas as nacionalidades e também 31 gols em 60 jogos e 7 gols em 9 nessa temporada. Ou seja, mais uma marca batida pelo Germancano, ele que inclusive briga pela artilharia. O artilheiro do campeonato atualmente é o Aleph Manga, porém se o Cano conseguir guardar 2 gols ali contra a equipe do Botafogo no próximo sábado, ele termina aí o campeonato na artilharia ao lado do Aleph, já que o Cano tem 7 gols nesse campeonato brasileiro, ultrapassando aí o Gabigol e também o Pedro, jogadores aí, no caso do Flamengo. Então, mais um ano que realmente o Germancano vem se destacando e afirmando que é um excelente jogador e acredito que é um dos melhores jogadores do Brasil. E volto a repetir, essa diretoria tem que correr com urgência para conseguir a renovação do argentino. E falando aqui em gols, temos uma marca importante no jogo de hoje. O Vasco que ganhou de 1-0, né, por 1-0, aliás, e por conta disso não sofreu gol. E para vocês terem noção, Marcelo Cabo, desde que iniciou seu comando na equipe do Vasco da Gama, ainda não havia jogado um jogo, feito uma partida sem sofrer nenhum gol, e isso não acontece há 17 partidas. A última vez que o Vasco conseguiu jogar um jogo e não tomar nenhum gol foi na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado contra a equipe do Corinthians. Ou seja, o Vasco tem esse problema, estava com essa deficiência há muitos jogos e conseguiu depois de 17 partidas terminar os 90 minutos sem sofrer nenhum gol. E também, além disso, o Vasco continua invicto no ano com relação a clássicos. O Vasco jogou 4 clássicos esse ano, 2 contra o Fluminense, 1 contra o Fluminense, 2 contra o Botafogo e 1 contra o Flamengo. Venceu 2 e empatou 2. Então, invicto esse ano contra os rivais do Rio de Janeiro. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Vamos trazer aí as últimas novidades, porque ainda temos muitas notícias no vídeo de hoje e falar com relação aos desfalques dessa partida, né, contra a equipe do Botafogo. Primeiro com relação ao Leandro Castan. Ele que não foi um desfalque porque começou jogando a partida, porém ao longo da partida teve um problema, né, e teve que acabar sendo substituído pelo Ricardo Graça, que também acredito que não falhou em nenhum momento, foi muito consistente ali durante o jogo contra a equipe do Botafogo, mas o Castan teve que sair porque ele sentiu um leve desconforto posterior da coxa direita e no caso, né, o departamento médico, a comissão técnica do Vasco naquele momento optou por retirar o Castan para que a lesão, caso haja, não venha a se agravar. Ele será reavaliado aí durante essa semana no CT do Almirante para ver se terá condições ou não de jogar o jogo de volta no sábado em São Januário contra a equipe do Botafogo. Inclusive hoje o Leandro Castan chegou a uma marca histórica na sua carreira. O Vasco se tornou o clube em que o Castan mais atuou, ultrapassando aí a marca do Corinthians. Se eu não me engano, são 111 jogos do Leandro Castan vestindo a camisa do Gigante da Colina, um jogador que teria tudo para se tornar um ídolo, porém acredito que depois desse rebaixamento, de partidas ruins que ele vinha atuando com a camisa do Gigante da Colina, caiu muito a consideração que ele tinha com o torcedor vascaíno. Falar também agora com relação ao Marquinhos Gabriel. O torcedor, acredito que a grande maioria esperava que o Marquinhos Gabriel fosse atuar na partida de hoje contra a equipe do Botafogo, inclusive é fundamental para o time do Vasco. Nas partidas que ele não atua, a gente vê a dependência que o Vasco tem do atleta no meio de campo para trocar passes e botar o time para andar. Definitivamente é o cérebro do Vasco da Gama nessa atual temporada. E o Marquinhos Gabriel ficou de fora por uma lesão no treino de quinta-feira. A lesão foi eventual, no caso foi ocorrer por conta de um momento de hiperextensão da perna realizado em uma disputa de bola no treino que aconteceu lá no CT do Almirante. O jogador está realizando um trabalho de fisioterapia em 2 períodos, visando o retorno ao campo o mais breve possível, e acredito que o Vasco deve ir no mercado também com urgência, trazer um novo meio campo. Marquinhos Gabriel é um jogador que sim, vem se destacando, vem fazendo boas partidas, vem definitivamente sendo uma peça muito importante, mas também vem sofrendo por grandes problemas de lesão, então vai fazer falta durante o Vasco nessa temporada. Isso está sendo nítido, acredito que para o torcedor, e também deve ser nítido para a comissão técnica. Então o Pássaro tem que trabalhar, tem que trazer um jogador de meio campo que tenha o mesmo, que faça o mesmo trabalho
do Marquinhos Gabriel para quando esses problemas ocorram, né? Para que quando esses problemas ocorram ao longo da temporada, o Vasco não venha a sofrer. Porque jogar com o Morato de 10, como jogou hoje, no meio de campo, tentando pensar um jogo, não vai dar certo. O Vasco precisa, no mercado, trazer um novo atleta para essa posição. E falando aqui com relação a outros dois atletas, o Hernando e o Rômulo, dois jogadores que estariam cotados para jogar essa partida, o Hernando inclusive de titular e o Rômulo relacionado pelo menos para estar no banco de reserva, porém foi um consenso da direção, da comissão técnica e do departamento médico em deixar os jogadores de lado, deixarem os jogadores aí mais uma partida de fora sendo poupados, eles que já vêm treinando normalmente com o grupo ao longo dessa semana no CT do Almirante, mas a ideia é que os treinamentos fortes pudessem acontecer ontem, hoje e amanhã, para que aí durante a semana eles pudessem realmente pegar mais força física, pegar um recondicionamento melhor e está totalmente à disponibilidade do Marcelo Cabo para o segundo jogo da final de sábado, no caso de 90 minutos finais contra a equipe do Botafogo. E para finalizar o vídeo, rapaziada, vamos agora falar com relação a Carlinhos, patrocinador, chegada de reforços e o que esperar durante essa semana. Com relação ao Carlinhos, Marcelo Cabo trouxe aí uma entrevista coletiva após o jogo o que será do jogador. Já trouxe notícias aqui em alguns outros vídeos falando sobre uma nova barca que estaria surgindo dentro do Vasco relacionada a 4 jogadores: Carlinhos, Thiago Reis, Ulisses e Vinícius. Pelo que parece, para o Carlinhos já chegou o ápice. A diretoria não aguenta mais o Carlinhos, a comissão técnica está vendo que definitivamente não tem como utilizar o jogador para essa temporada, até mesmo o Carlinhos seria o primeiro substituto para o Marquinhos Gabriel, porém ele não tem tido boas atuações e por conta disso pode estar de saída do Vasco da Gama. Inclusive o Marcelo Cabo trouxe novidades sobre o atleta. Ele falou o seguinte: a gente observou bastante o Carlinhos na temporada, agora precisamos observar outros jogadores. Então definitivamente acredita-se que o fim da era Carlinhos com a camisa do Vasco acabou. Outros jogadores serão utilizados no lugar deles, outros jogadores serão pensados para ser colocados no lugar do Marquinhos Gabriel ao invés do Carlinhos, porque definitivamente todas as partidas que entrou não jogou sequer uma partida bem. Então acredita-se que o Vasco já esteja procurando outro lugar para o atleta, buscando uma rescisão com o jogador para que ele possa ser liberado e não vestir mais a camisa do gigante da Colina. Falar agora com relação a essa semana. Com relação à chegada de reforço, o Vasco busca reforço ainda durante essa temporada. A gente pode ter a chegada, segundo notícias, tem um atacante fechado. O Marcos Dias está chegando aí nessa semana, né? Um jogador vindo do São Caetano, um atacante novo para reforçar o sub-20 do Vasco da Gama. Teve grande destaque, chega no Rio de Janeiro para fazer os exames médicos. Também com relação aí a outros reforços podem pintar. O Vasco busca um lateral esquerdo, busca um zagueiro, busca um atacante reserva para o Germancano. Então poderemos ter novidades com relação a novos nomes pintando no Gigante da Colina. E com relação ao patrocinador Master, teremos muito provavelmente novidades também com relação a isso. Tivemos notícias aí nessa última semana relacionadas à Amazon. O Vasco estava perto de fechar com a Amazon, porém isso não foi para frente, não aconteceu. E nessa semana poderemos ter novidades com relação a Vasco e Amazon. O Vasco, torcedor vascaíno que se mobilizou muito durante essa semana para tentar trazer o patrocínio. Infelizmente, nada aconteceu, não deu certo, mas outro nome poderá surgir aí para reforçar o Gigante da Colina com quesito financeiro. Um dos grandes nomes que tem grande força é a Forte Leve, uma empresa que eu já trouxe notícias aqui, falei sobre isso, e é uma das mais cotadas para se tornar a patrocinadora master do Gigante da Colina. Inclusive, fiquem ligados que muito provavelmente durante essa semana teremos uma live explicando o que irá ser a cidade do Vasco da Gama, se encontrando em Miguel Pereira, um lugar ali que realmente vai revolucionar o futebol brasileiro e também mundial, uma grande acomaria do Gigante da Colina. Iremos trazer detalhes sobre esse novo projeto milionário do Vasco da Gama. Então se liguem, ainda teremos muitas novidades na semana. Amanhã às 11 horas da manhã estarei aqui trazendo todas as notícias para você. Então já ative o sininho de notificação e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos, um ótimo domingo e, é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas!